Começa agora, indo rapidamente para Brasília, ouvir a sequência do pronunciamento do atual presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que segue lidando aí com todas as articulações rumo à sua sucessão no trono ali na Câmara dos Deputados. Vamos ouvi-lo. Deputados, seguindo esta mesma receita, que tantos bons frutos deu ao Brasil. Respeito ao plenário, cumprimento da palavra empenhada e a busca incessante, mais uma vez, pelo que nos norteia, que é a convergência. Com esse meu gesto, espero, de coração, dar início à concretização de conversas que foram feitas e acordos que foram firmados com diversas legendas partidárias em torno desse mesmo projeto de convergência. Declarar apoio a Hugo Motta neste momento é minha contribuição pessoal à convergência para que sigamos com a Câmara dos Deputados atuante, propositiva, firme, em defesa das prerrogativas do Parlamento, da democracia e do Brasil. Queria agradecer imensamente a presença de todos e cumprimentar aqui o meu candidato. Muito obrigado, gente. Muito bem, tá aí o apoio, assim, inequívoco de Arthur Lira rumo ao deputado Hugo Motta do Republicanos para sucedê-lo, assim, no comando da Câmara dos Deputados. Senhores, vamos fazer aqui rapidamente um balanço, talvez, aí da gestão Arthur Lira ou do legado que ele deixa, né? Eu acho que a gente pode colocá-lo, assim, nos livros de história como talvez o grande presidente da Câmara dos Deputados dos últimos tempos, conseguiu trazer uma concentração de poder para si, assim, inimaginável, e, assim, desequilibrar de vez a tripartição de poderes que reina, ou pelo menos deveria reinar, no nosso Brasilzão. Pepe, o que você acha? Não, certamente. O Arthur Lira é a cara do Centrão, né? Quem governa o Brasil é o Centrão, e o Arthur Lira personifica o Centrão. Então, quando você vê a força do Arthur Lira conseguindo pautar projetos importantes para o Brasil, como a reforma tributária, e pautar outros projetos da vontade dele, né, você vê que, na verdade, o Brasil é um parlamentarismo às avessas, né? Quem manda, na verdade, são os parlamentares, o Poder Legislativo, porque tem um presidente da Câmara forte, o Arthur Lira. E a situação interessante que você vê nesse caso aí, Marinho, é que o Arthur Lira namorou Elmar Nascimento e acabou abraçando o Hugo Motta, né? Mostrando claramente que há um consenso na candidatura do Hugo Motta. Certamente o Hugo Motta será eleito com grande aprovação de outros partidos políticos, incluindo o PT, o PCdoB, né, que fazem parte da mesma federação. Então isso mostra claramente a força do Arthur Lira, que personifica realmente o Centrão forte. Personifica realmente que quem manda no Brasil não é o Poder Executivo, é o Poder Legislativo. Muita gente falou, Mano Ferreira, que ele até, dada essa personificação, palavra muito bem empregada aqui pelo nosso PP, que ele teria criado o tal parlamentarismo e ter se tornado uma espécie de sócio do presidente da República de ocasião, trabalhou com Bolsonaro, está trabalhando agora com Lula, e criou não só um sócio, mas tipo 594 sócios, 503 deputados e 81 senadores. É por aí? Sim, quando a gente pensa historicamente, né, o legislativo vem ganhando força no Brasil desde Eduardo Cunha, depois Rodrigo Maia, e Arthur Lira acaba consolidando um novo momento. A nova realidade é que o legislativo tem um poder que antes não tinha sob a destinação do orçamento por meio das emendas parlamentares. E o que a gente viu por muito tempo foi uma espécie de postura quase negacionista de muitos analistas e de muitas pessoas, inclusive ligadas ao próprio governo Lula, que tinham alguma esperança de recuperar essa prerrogativa para o Executivo. A verdade é que o jogo de poder mudou. O Legislativo agora tem poder sobre as emendas e é muito difícil imaginar que vá abrir mão desse poder. Então, eu diria que o grande legado de Arthur Lira é a consolidação deste poder no Legislativo. Nosso querido Roberto Motta também está presente aqui, firme e forte com a gente no Morning Show e vai agregar muito nessa discussão pelo seguinte, Motta. Tinha uma frase que eu adorava do Fernando Henrique Cardoso que ele dizia: quando um poder encolhe, o outro estica as pernas. E essa foi uma tendência que a gente viu se consolidar cada vez mais aqui no nosso Brasilzão, ainda mais se tratando do plenipotenciário, para muitos o rei Arthur Lira, que chegou a destinar 37 bilhões de reais
com orçamentos secretos, emendas do relator da vida, durante a sua presidência da Câmara dos Deputados, do meu, do seu, do nosso dinheiro para os seus respectivos redutos eleitorais, invertendo de vez essa lógica de separação entre poderes. Qual é o seu balanço do legado do Arthur Lira? Eu acho que a questão aqui, Marinho, não é Arthur Lira, nem Centrão. A questão aqui são os superpoderes que têm os presidentes da Câmara e do Senado, que a gente descobriu, né, há pouco tempo. Eles selecionam o que vai ou não vai ser votado, inclusive pedidos de impeachment. E a minha surpresa é cada dia maior. Como é possível que duas pessoas, que são parlamentares iguais a todos os outros, controlem o Congresso Nacional? O fato mais curioso, que às vezes a gente não se lembra, é que esses presidentes da Câmara e do Senado são escolhidos pelos parlamentares, não é isso? Eles são votados. Como é possível que os parlamentares se submetam a isso? Você faz campanha eleitoral, você recebe votos, você vai para o Congresso Nacional, chega lá, nada do que você faz tem nenhum efeito, porque tudo é controlado por duas pessoas. Por que não mudam esse sistema? Está faltando o quê para o Congresso Nacional acordar, né? Porque daqui a pouco não vai fazer mais muita diferença se vai ter Congresso ou não. Se é só para receber emenda e destinar o dinheiro às prefeituras, eu acho que tem inúmeras outras formas mais baratas de fazer isso. Mas, Mota, eu acho que esse poder não é tão concentrado assim em duas pessoas. É que são duas pessoas que estão expressando os acordos e vontades do conjunto da casa. Não fosse assim, não teriam os votos. Porque agora, são todos igualmente deputados, né? Agora tem um ponto interessante, Mano e Mota. Para você mudar essa realidade, você tem que ter presidente da República forte. Infelizmente, os presidentes do Brasil nos últimos anos são presidentes fracos, sem projeto de país nenhum, né? Então, o que isso acontece? O que isso faz? Qual a consequência disso? O fortalecimento da Câmara dos Deputados do Senado Federal, que pautam a política do Brasil. Eu acho muito difícil que mesmo um presidente da República forte consiga mudar esse jogo, porque passaria pelo Legislativo, pelo Congresso, abrir mão de um poder. Uma vez que um poder conquista esse espaço, é como a famosa frase da presidente Dilma: a pasta de dente saiu do dentrifício, não há quem coloque de volta no tubo depois que a pasta sai. Não, mas a história do Brasil mostra que presidente forte consegue pautar políticas, consegue fazer com que o parlamento fique em volta da política imposta pelo presidente da República. Não imposta, colocada, né? Mas se vocês me permitem aqui, eu quero trazer mais um ingrediente para a discussão, trazendo a Aninha, David também. Mano, a gente estava conversando sobre a destinação, a liberação recorde de emendas e como prefeitos apadrinhados por seus deputados e seus senadores muito amigos tiveram ali, foram os beneficiários diretos do tal continuismo, né? E se reelegeram com mais facilidade. Queria que você desse só um panorama, assim, objetivo dessa questão da liberação de emendas e o impacto que teve nas eleições que a gente acabou de assistir. Tem um levantamento de uma consultoria que mostra o seguinte: os prefeitos nas cidades onde houve reeleição ou continuidade do grupo político no poder receberam, de forma geral, na média, 33% a mais de valores de emenda per capita. Ou seja, se você considera a população do município, os lugares onde houve reeleição receberam proporcionalmente mais recursos de emendas parlamentares. Isso explica por que esse equilíbrio todo de poder baseado no Arthur Lira, porque há todo um sistema político que inclui a destinação de verbas para prefeitos e, respectivamente, a base eleitoral, que depois significará o apoio para a reeleição do deputado federal, que está baseado nesse novo momento. Então, é muito fácil de compreender por que há tanto apoio para o grupo de Arthur Lira nesse momento, porque estão todos muito satisfeitos com esse novo momento da distribuição do poder. Você vê o resultado, né? Tem uma expressão que o pessoal está usando aí que é o arenão. O que seria o arenão? Claro, fazendo uma alusão ao partido Arena, que era o maior partido do Brasil, que dava sustentação ali ao regime militar.
que é esse consórcio aí dos 7 principais partidos ali, adeptos da tática do famoso toma lá da cá, do uma mão lava a outra, da orgia fisiológica para alguns que reinam em Brasília há tanto tempo, né? No caso, calma, minha querida Cília, deixa eu focar aqui no programa. Vamos lá. Acontece com os melhores, ela, enfim, tomou um susto aqui. Bom, o que eu estava dizendo assim, claro, estamos falando de PSD, Republicanos, PP, União Brasil, próprio PL em algum grau, o PT também abocanhou um naco bilionário desse fundão eleitoral, e não à toa, esses foram os partidos que mais elegeram e reelegeram seus prefeitos. Um ponto interessante, Marinho, é que o PT tem causalidade. foi o partido que mais recebeu emendas e teve um desempenho pífio. Ou seja, as emendas são muito importantes, mas não são tudo. Não tem causalidade nenhuma. Então, me fala por que não, e eu também te coloco mais um assunto aqui, que ninguém melhor do que você, meu caro PP, para dar a real aqui. Como é que fica, na verdade, é esse arenão, ou esse consórcio, na figura do Lira, agora do Hugo Mota, que vai seguir governando o Brasil ao seu bel prazer, vamos ser sinceros assim. E essa disputa ideológica, esse cabo de guerra tribal entre direita e esquerda, acaba que fica muito mais nas bravatas ideológicas e no discurso raso das comissões, mas na prática, na hora do vamos ver, quem manda mesmo são esses caras. Como é que você vê essa situação com esse mesmo cinismo que me contaminou? Não, certamente, Marinho. Queria só colocar um ponto aqui contra o que o Mano colocou, né? Esse levantamento que fizeram, uma consultoria falando que quanto mais emenda parlamentar o município recebeu, mais prefeitos fizeram, não é ciência séria, né? Ciência séria é o seguinte... Pera lá um pouquinho. Agora vamos deixar ele concluir. Fica à vontade. Não, existe um estudo sério do Maurício Moura, que, na minha opinião, é o melhor matemático que o Brasil tem, que faz uma correlação entre a quantidade de aprovação que um prefeito tem, né, e a quantidade de probabilidade que tem de ganhar as eleições, né? Se você tem mais de 50% de aprovação, você tem uma tendência de ganhar as eleições em até 84%. Se você tem menos, você tem uma tendência de 24% apenas de ganhar a reeleição. O que aconteceu no Brasil, no cenário do Brasil, foi exatamente isso. A gente teve prefeitos das capitais bem avaliados. E foram bem avaliados desde o começo do mandato. Por quê? Porque a gente teve uma crise da Covid que fez com que esses prefeitos fossem bem avaliados, né? Ele manteve a boa avaliação até o final do mandato dele, né? Tanto é que o Mano colocou uma exceção aqui, né? Não é tão exceção assim, que o partido que mais recebeu verba, né, de emenda parlamentar foi o PT, e foi o partido que mais perdeu as eleições, mostrando que não tem correlação nenhuma entre quantidade de emenda e quantidade de prefeitos reeleitos. Isso é conversa... Não, Pepe, eu acho que assim, uma coisa não exclui a outra. Tem uma questão que é a seguinte: se o município, por meio do seu prefeito, recebe mais emendas parlamentares, ele consegue, de alguma forma, entregar mais para a população. Isso é lógico, isso é razoável, porque ele está recebendo mais dinheiro, ele está colocando mais recursos na cidade. Então, consequentemente, a avaliação dele vai ser melhor do que se ele não recebesse tantas emendas. Acho que a questão relacionada ao PT, ela sai um pouco dessa lógica, porque existem também outros elementos, outros fatores. A gente viu aí uma diminuição do PT no cenário municipal como um todo, e isso é aliado a muitos outros aspectos. Agora, você falar que o fato de receber mais emendas parlamentares não vai ajudar um prefeito a se reeleger, desculpa, não tem como concordar. Cadê ciência, Aninha? Cadê ciência? Não, mas isso tem que mostrar, mas não tem que isolar os dados. É bom senso isso. Não, peraí. É fácil fazer. Eu vou fazer esse levantamento. Eu vou fazer o seguinte, Vamos seguir adiante. Tá bom, mas eu vou fazer esse levantamento entre hoje e amanhã, que vai ser o seguinte: eu vou pegar o nível de aprovação do prefeito depois do Covid, né, durante o Covid, né, que foi alto, a quantidade de emenda que cada município recebeu e quanto que isso se consolidou em aumento de aprovação. Eu aposto que é nada. Você já está com o teu dever de casa aí, já está matriculado aí com essa função. Tem que trazer. Beleza, está com essa tarefa aí e você traz para agregar a discussão aqui amanhã. Mas o orçamento é poder. Vamos seguir explorando um pouco disso, o reflexo que